Para poder entender a diferença, a importância e por que não a genialidade da comunicação visual e do brand dos candidatos mais hypados à presidência da República, em primeiro lugar você tem que ser neutro, cético e despertar o seu olhar crítico em relação ao que é design, política, estratégia e marketing no geral dentro da campanha de cada um deles. Separando cada uma dessas coisas, vamos focar no branding e na estratégia de comunicação, destrinchando os elementos e fundamentos dentro do design. Então, nosso atual presidente possui uma narrativa que foi construída lá em meados de 2016-2017, sendo bastante ascendente pelo antipetismo. A pesquisa de referências e direção de arte de suas campanhas em 2018 e agora em 2022 focam em ir de encontro a tudo que for da oposição. Então, como seu adversário possui uma comunicação visual voltada aos trabalhadores e com aspecto de cor predominante em vermelho, o Bolsonaro focou mais na classe média e classe média alta, fazendo sua comunicação focada mais nos microempreendedores, empresários e classe média brasileira, usando cores que iam destoar totalmente do seu adversário, que eram e continua sendo o verde e amarelo, e serve também para despertar o sentimento de patriotismo em seu público-alvo. Aplicando isso no design, é muito comum nós escolhermos cores diferentes e principalmente aspectos de cores que nos diferenciem de nossos concorrentes ou dos possíveis concorrentes de nossos clientes. E como o meio da política abusa de cores variadas e não possui um nicho mais específico, como de comidas, por exemplo, que usam mais cores amarelas e vermelhas, o nicho médico que usa mais cores verdes e azuis para passar um aspecto de esperança, o meio político possui uma liberdade maior em relação a isso. E as cores servem mais para nichar e despertar o sentimento de identificação do político com o seu eleitor. Já a narrativa do candidato Lula é focada mais na parte trabalhadora, trabalhadores formais e pessoas que possuem baixa ou média renda no Brasil. Assim como o seu concorrente, a estratégia de comunicação visual dele é focada em um aspecto de cores para gerar identificação visual, que no seu caso possui o vermelho como predominante, sendo reforçada também com discursos baseados em ideologias, falas que remetem à esperança e à defesa da democracia, o que é uma estratégia também utilizada do outro lado, só que cada um dentro de seus nichos, de uma forma única e atingindo perfeitamente o seu público-alvo em ambos os casos. A estratégia de branding de cada um dos dois é quase que perfeita, sendo bem sincero. O Bolsonaro utiliza de elementos visuais de design focados mais na narrativa do patriota, o capitão do povo, reforçando o arquétipo do herói, fazendo o público se identificar com a marca dele. E o fato de o verde e amarelo estar presente é simplesmente a cereja do bolo, pois além de se aproveitar de elementos já existentes na nossa bandeira, aproveita também de elementos culturais que são bastante fortes dentro do nosso país, como o futebol, por exemplo, e o fato de as eleições caírem sempre em ano de Copa do Mundo. Então isso reforça, mesmo que inconscientemente, o brand visual apoiado tanto por massa e pelos seus eleitores, quanto surfando na onda de uma das épocas que mais se é praticado o patriotismo no Brasil, que é ano de Copa do Mundo, enquanto que o seu candidato não fica para trás em relação ao brand, pois também se aproveita dessa época e desses elementos visuais para justamente ir de encontro a tudo que seu adversário oferece, com exceção do sentimento de esperança, que funciona em ambos os lados, porém com narrativas diferentes. O uso do vermelho no caso do Lula é perfeitamente escolhido não só por uma questão partidária, mas sim por uma questão de predominância visual. O vermelho é uma das cores mais fortes que existem, uma das que mais causam impacto visual e que serve principalmente para despertar um sentimento de desejo ou de urgência. Aí você pode linkar isso tanto no desejo focado na esperança de ter o Lula como presidente, quanto na urgência de ter mudanças e melhorias no atual estado no nosso país. O vermelho de sua campanha é usado para focar em elementos de nostalgia, sentimento de esperança e identificação com a classe trabalhadora brasileira. O que a estratégia de comunicação dos dois candidatos faz perfeitamente é fazer a direção de arte, direção criativa e direção narrativa de todos os elementos de sua campanha, tanto os visuais quanto os narrativos, gerar identificação com seu público-alvo e principalmente utilizar de recursos e elementos para fixar a marca de cada um deles dentro da sua cabeça, gerando familiaridade em seu subconsciente e principalmente pelo fato de suas marcas serem representadas por cada um deles. Isso humaniza ainda mais elas e faz com que o sentimento de comunidade cresça, sendo ainda mais reforçados com a direção de arte e direção narrativa de suas campanhas. Então saiba que toda a campanha de ambos os candidatos só foi possível ser construída graças ao design, do brand de sua marca e da estratégia de comunicação de cada uma delas. Gente que diz que o design não é tão importante em nossas vidas, tá vendo? Só vai definir o nosso futuro. Em resumo, o que podemos aprender com toda essa análise? Isso serve para qualquer tipo de produto, certo? Mas principalmente falando de design, nunca venda apenas o seu serviço ou o seu produto. Mas sim, foque no sentimento, gere familiaridade, defina o público-alvo e o tipo de cliente que você quer ter.
e principalmente vendo o resultado que o seu produto ou o seu design irá trazer para o seu cliente. Mostre que o design vai além de apenas elementos visuais, que o branding é bem mais que apenas uma marca ou uma logo. Mostre para o seu cliente que tudo isso é um conjunto de conhecimentos multidisciplinares e vai entender o valor do seu trabalho. Mas e aí, você curtiu esse vídeo? Concorda com o que foi citado nele? Deixa o seu like e sua opinião aí nos comentários, pois eu vou ficar bastante feliz em aprender e dissertar um pouco mais sobre isso com vocês. Aí se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Valeu!